Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Dr. José Vitor Lourenço e o meu intuito nesse vídeo é te ensinar como você deve agir diante de uma crise de ansiedade, seja você mesmo ou seja de uma outra pessoa, alguém que você conheça. Primeiramente, é importante a gente frisar que a gente está tendo um aumento muito significativo dos casos de ansiedade, de depressão, doenças psiquiátricas de forma geral no nosso meio. As crises de ansiedade acontecem na maioria dos pacientes, não todos, que apresentam transtornos de ansiedade. E como é que a gente pode reconhecer uma crise de ansiedade? Quem tem crise de ansiedade, quem tem ansiedade, sabe muito bem como é que é. A pessoa sente taquicardia. O que é taquicardia? É quando o coração acelera, é o aumento da frequência cardíaca. O coração acelera bastante, a gente sente como se fosse uma batedeira no peito. Isso é o que a gente chama de taquicardia. Acontece em praticamente todos os casos de crise de ansiedade. Outra coisa muito comum, formigamento. Formigamento ao redor da boca, formigamento nas mãos, também um sintoma comum. Falta de ar, então a pessoa acha que o ar não está entrando, mas na verdade não tem nada de errado com a respiração dela. É apenas a sensação de que o ar não está entrando. Então é uma sensação que na verdade não é algo que está acontecendo. E um sintoma muito comum também é o sintoma de dor no peito, geralmente uma pontada forte no peito. E é lógico, a gente tem que saber reconhecer, porque são sintomas que assemelham muito ao sintoma de infarto agudo do miocárdio. Então é interessante sim, quem não costuma ter crise de ansiedade, quem não trata já com doenças psiquiátricas, procurar um médico sim, para ele reconhecer, para ele identificar se não é um infarto que a pessoa está tendo, ou se não é uma simples crise de ansiedade. O caso é que as pessoas que têm esse tipo de transtorno têm essas crises com muita frequência. Elas mesmas sabem que aquilo é uma crise de ansiedade. E na maioria das vezes isso está relacionado ou com algum problema na família que a pessoa está passando, algum problema pessoal, ou logo após uma briga, por exemplo, uma discussão familiar, briga entre casais. Isso é muito comum. Então, diante de uma pessoa que não tem grandes fatores de risco para doença do coração, para infarto, por exemplo, obesidade, pressão alta, diabetes, alteração do colesterol, que são todos fatores de risco para que a pessoa tenha infarto, idade também acima de 45, 50 anos. Então, se a pessoa é jovem, não tem nenhum desses sintomas, adolescentes, provavelmente a gente está diante de um quadro de uma crise de ansiedade, principalmente se isso vier após uma discussão, uma briga de família, alguma coisa assim. Então, a primeira coisa que tem que fazer, quem estiver junto com essa pessoa, é ficar calmo. Não adianta ninguém desesperar, não adianta a família inteira desesperar. Isso só vai trazer mais ansiedade, mais confusão, vai piorar o quadro da pessoa. Então, a primeira coisa é acalmar, levar essa pessoa para um local mais calmo. Geralmente acontece depois de uma briga familiar, então afastar a pessoa desse ambiente que está todo mundo com os nervos à flor da pele. Então afasta a pessoa, deixa ela sentada numa posição confortável e procura acalmar essa pessoa, procura conversar com ela, entender o que está acontecendo e deixar com que ela desabafe. Uma coisa que pode ajudar muito é uma técnica que pode ser realizada em casa mesmo. Pedir para que a pessoa faça uma inspiração bem profunda, puxe todo o ar e após puxar o ar, que ela segure pelo menos uns 5 segundos mais ou menos, contando até 5. E aí depois ela pode soltar o ar com tranquilidade, pode repetir isso de forma calma, de forma tranquila. Enquanto ela puxa o ar e está segurando o ar, ela pode fazer uma força, como se fosse uma força com a barriga, né? Como se fosse querer soltar o ar, mas na verdade ela segura o ar. É uma força que ela segura o ar, prende a respiração. Algo leve, né? Não é algo intenso, tem que ser algo bem tranquilo. Ela segura, faz um pouquinho de força com a barriga e solta, bem tranquilamente. Essa manobra ela vai gerar na gente um reflexo que a gente fala, que vai ajudar
a diminuir um pouco a nossa pressão, porque geralmente nesses casos, nos casos de crise de ansiedade, a nossa pressão costuma subir, vai aliviar um pouquinho essa taquicardia, ou seja, vai diminuir um pouquinho a nossa frequência cardíaca e vai tranquilizar um pouco mais a pessoa. Fazendo isso umas 3 vezes, 5 vezes, espera um pouquinho mais, pode depois de 5 minutos, se ainda tiver desse jeito, pode repetir essas manobras, essa manobra de respiração. A gente chama isso de manobra de Valsalva, quando a gente faz essa força com a barriga, com a respiração bloqueada, né? Isso a gente costuma usar até dentro do hospital, mas a gente faz de uma forma bem mais intensa e bem prolongada. Em casa, o ideal é fazer 5 segundos, já é suficiente, poucas vezes já está de ótimo tamanho. Já consegue controlar um pouquinho, aliviar a ansiedade da pessoa. Isso é lógico, ela continua sentindo esses sintomas, tá difícil de controlar em casa, tá começando a ter dor no peito intensa, tá estranho, é lógico, tem que procurar o médico. Isso é mais para a gente poder controlar em pessoas que já sabem que tem crise de ansiedade com frequência, para não ter que ser medicadas toda hora para isso, certo? Então, se gostou da dica, deixa um like aqui embaixo, até mesmo para o YouTube poder disseminar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações. Um grande abraço, até o próximo vídeo.